Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje então à nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical, a literatura, a revista Compromisso. É a lição 3, baseada no texto de Gálatas, capítulo 3. O justo viverá da fé. O texto áureo, o texto focado, destacado, é Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, e aí, porque o justo viverá da fé. O que é fé? Eu gostaria que você pudesse, claro, que ler todo o capítulo 3 de Gálatas e propósito, objetivo, a finalidade, a ênfase da lição de hoje é você enfatizar a vida do justo, o justo vivendo pela fé. O que é fé? Existem diferentes tipos de fé, podemos assim dizer, né? De modo geral, a fé seria aquilo que nos faz acreditar e entender algo ser uma verdade. Alguém fala e nós admitimos aquilo que é falado como sendo uma verdade. Isso é a chamada fé natural, é um assentimento intelectual, né? Eu, por exemplo, creio em fatos da história, mesmo não tendo vivido aqueles fatos mencionados. Existe também a chamada fé temporal. O que é a fé temporal? A fé temporal é quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas deste mundo. Então Deus guarda minha casa, Deus guarda minha família. Então é a fé temporal, é eu crer, confiar em Deus para as coisas temporais. Eu creio no cuidado de Deus. Existe também a fé que é a expressão de nossa crença, ou seja, fé como conteúdo, fé como ensino, fé como doutrina, fé como aquilo que eu entendo fazer parte dos ensinamentos da minha vida espiritual, da minha vida cristã. É preciso seguir a verdade, não a mentira, né? Rejeitando qualquer fraudulência da verdade. Então, essa fé de que confiando no conteúdo, fé como conteúdo da verdade. E existe a fé salvadora. O que é a fé salvadora? A fé salvadora é quando eu transfiro para Jesus a minha confiança de vida eterna. Eu deixo de crer e acreditar e confiar em mim mesmo para a salvação e eu coloco a minha confiança em Jesus. Eu deixo de crer nas boas obras para a minha salvação e eu transfiro a minha confiança para Jesus e assim por diante. Nós destacamos então na nossa lição viver na fé, o justo viverá na fé, da fé. Viver na fé é também compreender a presença do Espírito, da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, quando a gente vive pela fé, a gente está crendo nessa ação do Espírito. Paulo aos Gálatas 3:5, aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo coloca essa pergunta
retórica, né? E para mostrar, para enfatizar a ação do Espírito de Deus na nossa vida, na pregação da fé, na compreensão da fé, na aceitação da fé. Paulo estava dizendo, irmãos, que retornar ao legalismo seria como que negar a ação do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que você deve enfatizar é que viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a obediência à verdade do Evangelho. Paulo diz assim, Gálatas 3:1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Paulo chega a usar aqui uma expressão bem forte, né? Como que uma tolice, uma insensatez, o fato deles terem sido arrastados, levados, influenciados pelas questões sensoriais daquilo que eles viam, que eram os ritos judaicos, e aí preferirem obedecer a esses ritos do que obedecer à verdade do Evangelho de Jesus. Viver na fé também traz o entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Em Cristo nós fomos salvos da maldição da lei. É Gálatas 3:13 que Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa maldição da lei, o fato de alguém colocar a sua confiança na salvação através da lei. E a lei, ela aponta, ela mostra o pecado e não resgata o homem do pecado. Então, viver na fé é ter esse entendimento que fomos resgatados da maldição da lei. Por isso que Paulo diz também que a Bíblia, né, e o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Viver na fé, queridos, é também entender que a lei, ela é significativa, ela é boa enquanto ela serviu de aio. Paulo usa essa expressão, Gálatas 3:24, que diz que de maneira que a lei nos serviu de aio, né? O aio era aquele que ensinava, né? Aio era como que um pedagogo, né? Era aquele que diariamente acompanhava e transmitia conhecimento e vida para as pessoas, especialmente para as crianças, né? O aio era aquele que guiava, aquele que conduzia, era o tutor de uma criança, era o responsável pela educação da criança. Então Paulo diz que a lei, portanto, serviu disto, né? E ela não pôde consumir a nossa salvação, né? Nossa salvação. A lei teve o propósito de conduzir, de mostrar a revelação plena e maior, e essa revelação plena e maior é Jesus Cristo. Outra ênfase da lição, terminando, é viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino de Deus. Gálatas 3:28, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A cruz de Cristo desfez toda inimizade e separação entre o homem para com Deus, né? Nos fez convergir para o Senhor. Enquanto que o pecado trouxe separação, Jesus trouxe união e harmonia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar
a Deus. Deus te abençoe.